Hoje nós vamos fazer uma oração poderosa guiada pelo Salmo 11. Não fuja, confie em Deus e veja o milagre acontecer. Quando tudo parece estar desmoronando, quando os inimigos se levantam em silêncio e os fundamentos da sua vida começam a ruir, o que pode fazer o justo? É exatamente essa pergunta que o Salmo 11 responde com autoridade espiritual. No Senhor me refugio. O Senhor está no seu santo templo. O seu trono está nos céus. Este vídeo é mais do que uma oração. É um chamado de volta à confiança. É uma resposta de fé no meio do caos. Através da oração guiada com base no Salmo 11, você será conduzido a um lugar de refúgio seguro, onde Deus observa, protege, julga com justiça e livra os que confiam nele. Você vai entender por que não fugir é um ato de fé e por que permanecer firme atrai o sobrenatural de Deus. Essa oração ativa a proteção celestial contra os ataques ocultos, fortalece sua alma na hora da guerra espiritual e te reposiciona debaixo da cobertura divina. Se você sente que está sendo atacado por onde menos esperava, se sente medo, dúvida ou fragilidade, esta oração vai te renovar. Não fuja, confie em Deus. O milagre começa quando você se recusa a recuar. Prepare seu coração. A presença de Deus vai te visitar com justiça, livramento e paz. Ore com fé e veja o que Deus vai fazer. Você já sentiu como se estivesse sendo pressionado por todos os lados, sem saber de onde vem o ataque? Como se algo invisível estivesse te sufocando lentamente, te empurrando para longe da presença de Deus, te fazendo pensar em fugir, sumir, abandonar tudo? Quando a alma entra nesse estado, é porque os fundamentos estão sendo abalados. O chão que antes era firme começa a trincar. Relacionamentos se quebram, portas se fecham, e a voz do medo começa a gritar mais alto do que a fé. É nessa hora que muitos fogem, se escondem, se calam, desistem. Mas o Salmo 11 começa com um grito de fé que rompe todo esse padrão. No Senhor me refugio. Não em pessoas, não no dinheiro, não na força do meu braço. É no Senhor. Essa não é uma frase decorativa de alguém que está confortável. É a declaração firme de quem está em meio à guerra, cercado, ameaçado, encurralado, mas ainda assim decidiu confiar. O salmista ouve o conselho que muitos de nós também ouvimos. Fuja como um pássaro para os montes. Em outras palavras, desista, corra, se proteja do jeito que der. Mas ele responde com ousadia espiritual. Eu não fujo, eu me refugio em Deus. A grande verdade que esse salmo revela é que o refúgio não é um lugar geográfico, não é um esconderijo no meio do mato, nem uma fuga emocional onde você se isola de tudo. O refúgio é uma decisão interna, é uma postura da alma que se recusa a entregar o controle ao medo. É a firmeza de quem sabe que Deus está observando tudo do seu santo templo. Quando os ímpios armam o arco, quando os inimigos preparam a emboscada, quando as trevas operam nas sombras, Deus vê tudo. Ele não está ausente, não está em silêncio. Ele está no trono e seus olhos sondam o coração de cada um. E talvez você esteja ouvindo isso agora em um momento onde tudo parece estar saindo do seu controle. Mas saiba de uma coisa: Deus nunca perdeu o controle de nada. O que parece confuso para você está perfeitamente claro para Ele. O que você vê como ameaça, Ele vê como oportunidade para te fortalecer. O que você sente como abandono, Ele usa para te atrair mais profundamente para perto. Hoje, através dessa oração poderosa baseada no Salmo 11, você será guiado a uma reviravolta espiritual, uma mudança interna, onde você vai trocar o pânico pela confiança, a fuga pela permanência, a dúvida pela fé. Porque quando você decide não fugir, mas confiar, é aí que o milagre começa a acontecer. E não é um milagre qualquer, é aquele tipo de livramento que só quem já passou por guerras silenciosas conhece. Aqueles livramentos que ninguém vê, mas que você sabe que aconteceram, porque a paz voltou, a força voltou.
e a presença de Deus te visitou. Agora é o momento de se posicionar, de fazer essa oração não apenas com palavras, mas com o coração, de declarar com fé: Senhor, eu não fujo, eu confio em Ti. E quando essa verdade sair da sua boca com convicção, o céu vai se mover a seu favor. Enquanto muitos estão preocupados com o que os olhos humanos podem ver, o Salmo 11 nos lembra de uma verdade que muda tudo. O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Essa é uma das declarações mais poderosas da Bíblia e, ainda assim, uma das mais ignoradas no meio da dor. Porque quando somos atacados, traídos, perseguidos, ou quando as coisas começam a dar errado de forma misteriosa, a nossa tendência natural é pensar que Deus se afastou, que Ele virou o rosto, que Ele não está mais vendo. Mas esse versículo diz o contrário. Ele está vendo tudo, absolutamente tudo. Deus não está ausente, Ele não é indiferente, Ele não está dormindo, Ele não foi surpreendido pelos teus inimigos, Ele não ficou de mãos atadas diante das injustiças que fizeram com você. Ele está entronizado. E sabe o que isso significa? Que nada, absolutamente nada, está fora do seu governo. O seu trono está nos céus, e os céus governam a terra. Isso quer dizer que mesmo o que parece estar descontrolado diante dos seus olhos, continua debaixo da soberania divina. Até os planos malignos que se formaram contra você, de forma oculta, estão sendo observados por um Deus que vê no secreto e julga com retidão. Talvez você esteja se perguntando por que ainda não viu a resposta. Talvez você diga que já orou, já clamou, já declarou promessas, mas parece que o silêncio de Deus ecoa mais forte que a sua fé. Mas esse salmo nos mostra que o silêncio de Deus não é ausência, é observação. Ele está examinando tudo, ele vê além das aparências. Ele não olha só o que está diante dos olhos, ele sonda corações, ele enxerga o que o homem não vê. E quando Deus observa, Ele observa para agir com justiça no tempo exato. O trono dele não é político, nem humano. É eterno, é imutável. Não está sujeito à opinião dos outros, nem às forças da terra. O trono de Deus é a base do seu poder. É do trono que sai juízo, livramento, bênção e resposta. Por isso, quando o salmista diz que o Senhor está no seu santo templo, ele está nos lembrando que a nossa esperança não está no que os olhos veem, mas naquele que vê todas as coisas. Quando você ora baseado nessa verdade, você não está apenas desabafando para o alto, você está acessando um Deus que governa, vê, sonda e julga. Essa consciência muda tudo, porque quando você entende que o céu está atento, você para de lutar sozinho, você para de buscar vingança com as próprias mãos, você para de correr de um lado para o outro tentando resolver tudo pela força. Você se aquieta, você se alinha, você descansa no trono, porque o Deus que te chamou é o mesmo que está vigiando sobre você, mesmo quando você não vê nada acontecendo. E talvez seja esse o ponto central dessa oração. Não apenas pedir socorro, mas reconhecer quem está no trono. A adoração verdadeira nasce da revelação de quem Deus é. E o Salmo 11 nos leva a esse lugar, onde a justiça de Deus não é apenas uma ideia, mas uma realidade em ação. Onde o controle dele não é teórico, mas prático, presente, palpável. Onde mesmo que você esteja no meio do caos, a sua alma se firma no fato de que Deus está vendo e que no tempo certo ele se levanta. Essa visão precisa ser a base da sua fé, porque sem ela o desespero rouba sua confiança. O medo paralisa, a ansiedade grita. Mas quando você crê que Deus está no trono e os seus olhos estão sobre você, então até o silêncio dele passa a ter um propósito. Até o tempo de espera passa a ter sentido. E a oração se torna um momento de alinhamento com o céu, e não apenas um pedido desesperado.
Você não está sozinho. Você não está sendo ignorado. Você não está esquecido. Há olhos que sondam. Há um trono que governa. Há um Deus que observa e age com justiça. A sua resposta não virá da terra, não será pelas mãos dos homens. Ela virá do alto. Virá daquele que nunca perdeu o controle. Não corra mais, não fuja da dor, não se esconda da guerra. Se refugie no trono e ali, em oração, declare com convicção: Deus, eu sei que tu estás vendo tudo. Meus inimigos, minhas lágrimas, minhas lutas silenciosas, eu confio no teu olhar, eu me entrego ao teu governo, eu descanso no teu trono, porque é nesse lugar, nesse altar de confiança, que os milagres começam a se manifestar. Existe uma guerra que acontece em silêncio, uma batalha travada não com espadas, mas com palavras escondidas, intenções disfarçadas e flechas lançadas na escuridão. O Salmo 11 revela essa realidade de forma clara. Os ímpios armam o arco, dispõem a sua flecha na corda para, as ocultas, atirarem contra os retos de coração. A imagem é clara. O inimigo não avisa que vai atacar. Ele se esconde. Ele espera o momento em que o justo está distraído, vulnerável, cansado, e então dispara. Por isso muitos são feridos não por aquilo que esperavam, mas justamente pelo que não previram. A flecha do inimigo não faz barulho, ela vem disfarçada. Ela entra sorrateira, pode vir através de uma crítica inesperada, de uma calúnia plantada, de uma traição silenciosa, de uma palavra que parece inofensiva, mas que fere profundamente. E quando você percebe, já está sangrando por dentro. Está inseguro, abalado, com a mente confusa. E tudo isso aconteceu enquanto você tentava se manter firme, fazer o bem, andar em integridade. Mas agora, seu coração está sendo bombardeado sem você entender direito de onde está vindo o ataque. Essa é a natureza da guerra espiritual. Ela não acontece diante dos nossos olhos naturais. Ela é sutil, estratégica e muitas vezes se aproveita de brechas emocionais que deixamos expostas. O inimigo não luta com honestidade. Ele é astuto. Ele ataca de longe. Ele se esconde nas sombras. E muitas pessoas vivem feridas por essas flechas ocultas, sem conseguir identificar a origem da dor. Apenas sentem que algo está errado, que a alma está em guerra, que a paz sumiu, que o sono foi roubado, que o espírito está oprimido. Isso não é acaso, é batalha espiritual. Mas o Salmo 11 não apenas denuncia essa guerra. Ele revela que os retos de coração são os alvos principais. Quem decide andar em verdade, quem escolhe viver em integridade, quem permanece firme em Deus, esse se torna um alvo do reino das trevas. Não por fraqueza, mas por ameaça. O inimigo sabe que um justo posicionado em fé é um perigo para as trevas. Por isso, a perseguição não é sinal de derrota, é sinal de propósito. Você está sendo atacado porque está no caminho certo. E o que fazer diante disso? A resposta não está em tentar revidar com as mesmas armas. A resposta está em se blindar espiritualmente. A oração não é apenas um momento devocional, é uma armadura, é um escudo invisível. Cada vez que você ora, você levanta muros ao seu redor. Você ativa anjos, você desativa armadilhas, você quebra setas envenenadas, você cancela flechas que foram preparadas contra sua mente, contra sua saúde, contra suas finanças, contra sua família. Há pessoas que estão sofrendo ataques contínuos simplesmente porque deixaram de vigiar em oração, pararam de declarar a palavra, pararam de se posicionar espiritualmente. Acham que só porque não veem nada acontecendo, não há nada acontecendo. Mas o mundo espiritual nunca está em pausa. O reino das trevas continua ativo, mas o reino de Deus é mais poderoso. E quando você se posiciona com discernimento e oração, você não apenas se protege, você contra-ataca com luz.
A oração baseada no Salmo 11 nos coloca numa posição de proteção e discernimento. Ela abre os olhos espirituais. Ela traz clareza. Ela revela o que está escondido. Você começa a perceber quem realmente está ao seu lado, quais conversas são armadilhas, quais portas são ilusões. Deus começa a te mostrar em sonho, em discernimento, em sinais, porque os olhos do Senhor estão atentos e Ele compartilha sua visão com os que buscam refúgio nele. Se você tem sido atingido por setas invisíveis, hoje é o dia de se levantar. Não com força humana, mas com autoridade espiritual. É hora de declarar: toda flecha lançada contra mim será quebrada, toda palavra contrária será anulada. Nenhum plano forjado nas trevas prosperará contra minha casa, minha mente, meu espírito. Eu me refugio no Senhor. Ele é meu escudo, meu defensor, minha fortaleza. Quando você ora assim, você acende luz em meio às trevas, e onde há luz, as flechas perdem força. Você não precisa ter medo da escuridão quando está cheio da presença de Deus. Você não precisa temer o arco do inimigo quando está coberto pelo sangue de Cristo. A guerra invisível só vence quem anda distraído, mas quem vigia e ora permanece em pé. Não porque é forte por si mesmo, mas porque se esconde no Deus que vê tudo e protege os seus. Hoje, Deus está te chamando para o centro dessa verdade, para um lugar de discernimento profundo, para um tempo de oração que silencia o inimigo, para uma fé que resiste ao oculto. E enquanto você se alinha em oração, o céu luta por você. Não porque você implora, mas porque você pertence. Há momentos na vida em que tudo o que parecia firme começa a ruir. Relacionamentos se desfazem, planos desmoronam, estruturas que sustentavam a rotina simplesmente não resistem. É nesse ponto que a alma entra em crise. E é exatamente sobre isso que o versículo 3 do Salmo 11 pergunta: ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Essa pergunta é um eco da dor que muitas pessoas estão vivendo hoje. Quando o que sustentava sua fé, sua confiança, sua paz é abalado até as raízes, o que resta? O que o justo pode fazer quando tudo perde o sentido? Essa é a realidade que muitos evitam enfrentar. A verdade é que até mesmo quem serve a Deus com fidelidade pode passar por fases em que os fundamentos são testados. Às vezes, é uma perda inesperada. Outras vezes, uma crise de identidade. Pode ser uma injustiça que parece não ter fim, uma porta que se fecha sem explicação, uma enfermidade que abala a esperança. E quando isso acontece, as perguntas surgem. Onde está Deus? Por que isso aconteceu comigo? Como reconstruir o que foi quebrado? Como voltar a crer depois de tanto sofrimento? Mas essa pergunta do Salmo não é um grito de desespero. É um chamado à consciência, é um convite à reflexão. Quando tudo desmorona, o justo não corre, não entra em pânico, não se entrega à amargura. Ele volta ao refúgio. Ele se lembra de que sua base nunca foi apenas o que estava ao seu redor. A verdadeira fundação do justo não está nas circunstâncias, mas no caráter de Deus. Ele permanece porque sabe que a rocha não se move. O mundo pode balançar, as estruturas podem cair, mas o Senhor continua entronizado. E aqui está a resposta silenciosa do Salmo 11. Quando os fundamentos são destruídos, o justo confia. Ele não precisa de explicações para continuar crendo. Ele não precisa ver com os olhos naturais para ter certeza de que Deus está operando. Porque sua fé não está alicerçada em resultados imediatos, mas na revelação de quem Deus é. Essa é a diferença entre quem apenas crê por conveniência e quem crê por convicção. Essa convicção nasce no lugar secreto. É no silêncio da dor que a fé é provada e amadurecida. É quando tudo está ruindo por fora que algo começa a ser construído por dentro.
Deus não apenas permite que os fundamentos sejam testados, Ele usa esses momentos para edificar algo muito mais sólido, uma fé inabalável. Não uma fé infantil, que precisa ser mimada a cada passo, mas uma fé madura, que suporta a espera, que resiste ao silêncio, que atravessa a dor com os olhos fixos no trono de Deus. Se os seus fundamentos estão sendo destruídos, isso não é o fim. É o início de uma reconstrução. É o tempo em que Deus revela quais eram os alicerces reais da sua vida. É quando Ele remove o que era a aparência e te leva a um relacionamento mais profundo com Ele. E nesse lugar, o que parecia desmoronar se torna semente para uma fé mais forte. O que parecia destruição se transforma em preparo. O que parecia abandono se revela como lapidação. Essa é a essência da oração do Salmo 11. Não é uma oração que finge que está tudo bem. É uma oração feita em meio ao colapso. É a declaração de alguém que decidiu não fugir, mesmo com o chão tremendo. É a voz de quem reconhece que os fundamentos humanos podem falhar, mas Deus continua sendo fiel. Isso basta para continuar de pé. Hoje, talvez você precise dizer a si mesmo: mesmo que tudo desmorone, eu confio. Mesmo que não entenda, eu permaneço. Mesmo que doa, eu não fujo. Porque essa decisão muda tudo, não o cenário, mas a sua postura. E quando sua postura muda, você se alinha com o céu. E quando você se alinha com o céu, o invisível começa a trabalhar a seu favor. Essa é a hora de fazer dessa crise uma ponte e não uma prisão. De transformar essa dor em adoração. De levantar as mãos, mesmo com lágrimas nos olhos, e dizer: Senhor, meus fundamentos estão tremendo, mas o teu trono permanece firme. Eu me escondo em ti. Porque é nesse tipo de oração que os milagres nascem. Não apenas os milagres que mudam o externo, mas os que transformam o interno. E quando você é transformado por dentro, nenhuma destruição do lado de fora te vence mais. A justiça de Deus não é apenas uma ideia abstrata ou uma promessa distante. Ela é uma realidade viva, constante, que governa o universo e sustenta o coração dos que nele confiam. O Salmo 11 fecha com uma declaração poderosa. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos verão a sua face. Essas palavras não são poéticas apenas, são uma revelação espiritual para aqueles que enfrentam o caos, a injustiça, a perseguição e a espera. O Senhor é justo e Ele ama a justiça. Essa afirmação muda a postura de quem ora. Porque nos dias em que tudo parece injusto, em que os perversos prosperam, em que os ímpios se levantam, em que os maus vencem no tribunal dos homens, lembrar que Deus é justo traz alívio à alma. Quando não há mais a quem recorrer, há um Deus que vê, ouve, julga e age. E mais do que isso, Ele ama a justiça, ou seja, Ele não apenas aplica justiça como um juiz impessoal. Ele tem prazer em fazer o que é certo. Ele se inclina em favor do justo. Ele se move em direção à verdade. Ele recompensa a integridade. Para muitos, o tempo de espera é o que mais dói. Ver os maus triunfarem enquanto você continua fiel e parece não ser recompensado. Ver pessoas que enganaram, trapacearam, mentiram, conseguirem aquilo que você orou por anos. Mas Deus não opera segundo os relógios da terra. Ele trabalha com eternidade. E o que você planta em integridade floresce no tempo certo. Pode parecer que nada está acontecendo, mas há colheitas sendo preparadas em silêncio. O justo nunca é esquecido. A justiça de Deus nunca falha. E esse versículo nos revela algo ainda mais profundo. Os retos verão a sua face. Não é apenas uma promessa de livramento, é uma promessa de encontro. Ver a face de Deus é experimentar intimidade. É saber que mesmo no meio da guerra, a presença dele é real. É ser sustentado não por bênçãos materiais, mas por uma consciência viva de que ele está ali, com você.
e não há maior recompensa do que essa. Ver a face de Deus é o que transforma a oração em relacionamento. É o que separa o religioso do íntimo. O religioso ora para conseguir algo. O íntimo ora para conhecer a Deus. E é isso que o salmista nos ensina. O maior milagre não é a resposta que chega, é a presença que permanece. É saber que você pode não ter todas as respostas agora, mas tem a face daquele que nunca falha. E isso basta. Quando você ora com base nessa revelação, sua oração ganha força. Você para de mendigar respostas e começa a reinar em fé. Você ora como filho, não como estranho. Você entende que a justiça virá, que a colheita virá, que a restituição virá, porque Ele é justo e Ele ama a justiça. E quem anda em retidão verá a sua face. E retidão aqui não significa perfeição. Significa integridade, significa coração alinhado, significa sinceridade diante de Deus. É aquele que mesmo caindo se levanta, mesmo sendo ferido, escolhe não se corromper. Mesmo cansado, continua orando. Esse é o reto que verá a face de Deus, não porque mereceu, mas porque se posicionou. Talvez você esteja sendo tentado a se desviar. Talvez você pense que vale mais a pena fazer como o mundo faz. Talvez você esteja sendo seduzido por atalhos, por falsos conselhos, por caminhos mais fáceis. Mas o Espírito de Deus te diz hoje, permaneça. Não negocie sua integridade. Não abra mão da justiça por conveniência. O Senhor é justo. Ele ama a justiça. E Ele recompensa os que permanecem. Enquanto o mundo corre atrás de resultados, corra para a presença. Enquanto o sistema exige performance, se mantenha fiel. Porque quem vive em retidão não apenas vê milagres, vê a face de Deus. E essa visão muda tudo. Traz paz no meio da guerra, esperança no meio do caos, força no meio da fraqueza. Porque quem vê a face de Deus não se desespera, sabe que está guardado, sabe que está amparado, sabe que está sendo recompensado mesmo quando tudo parece contrário. Hoje, você pode fazer dessa oração uma aliança, um pacto com a justiça de Deus. Declare: Senhor, mesmo quando tudo parecer injusto, eu permanecerei. Mesmo quando a resposta tardar, eu confiarei, porque tu és justo, tu amas a justiça, e eu verei a tua face. Eu viverei a recompensa que vem do céu. Essa é a fé que agrada a Deus, e essa é a fé que move os céus a teu favor. Agora que sua alma foi despertada para a realidade espiritual, contida no Salmo 11, é hora de alinhar seu espírito com a palavra. Não apenas refletir, mas orar. Não apenas ouvir, mas clamar. Porque a oração não é um ritual vazio, é um portal de transformação. Quando você ora com fé, com consciência, com entrega, algo se move, algo muda dentro e fora de você. É nesse ambiente que os céus se abrem, que a angústia se cala, que a alma encontra repouso. E é exatamente isso que faremos agora. Feche os olhos se puder. Silencie o que te distrai. Respire profundamente, abra o coração e repita esta oração em espírito de fé e entrega. Senhor, é em Ti que me refugio. Não confio na força dos homens. Não me apoio em conselhos confusos. Não busco atalhos. Meu abrigo está em Ti. Quando os ventos se levantam, quando a voz dos ímpios se ergue, quando as flechas são lançadas no escuro, eu me escondo no Teu nome. Eu sei que Tu vês tudo. Tu conheces meu coração. E mesmo quando não entendo, eu escolho confiar. Pai, os fundamentos da minha vida foram abalados. As estruturas que eu acreditava seguras foram destruídas. Relacionamentos, projetos, sonhos. Muitos ruíram, mas eu me recuso a fugir. Eu não fujo da dor, eu não fujo da realidade, eu não fujo da fé. Eu permaneço em Ti. Porque mesmo quando os fundamentos da terra desabam, o Teu trono permanece firme nos céus. E é a Tua presença que me sustenta. Espírito Santo, eu sei que estou em guerra.
Há flechas sendo lançadas na calada da noite, palavras venenosas, olhares hostis, armadilhas invisíveis. Mas eu não lutarei com as armas do mundo. Eu me revisto com a armadura da fé. Eu me escondo debaixo das tuas asas. Quebra agora, Senhor, toda seta maligna, toda acusação semeada, toda palavra lançada contra mim. Anula os decretos das trevas. Cobre minha mente com tua paz, meu coração com tua justiça e minha casa com tua proteção. Deus justo, eu sei que tu amas a justiça. Tu não ignoras o que é feito em oculto. Tu não desvias os olhos da dor do justo. Tu vês, tu ouves, tu age. Por isso, eu descanso. Eu entrego nas tuas mãos toda a causa que me aflige, toda a injustiça que sofri, todo julgamento precipitado, toda traição, todo desprezo. Eu lanço isso aos teus pés e escolho não carregar mais esse peso, porque sei que tu julgas com verdade e a justiça que vem de ti é perfeita. Hoje, Senhor, eu não te peço apenas uma resposta. Eu te peço a tua face. Eu desejo te ver, te sentir, te conhecer mais. Eu desejo essa intimidade que sustenta, essa presença que liberta, esse olhar que me renova. Eu quero andar contigo, não por interesse, mas por amor. Eu quero permanecer não pelo que recebo, mas por quem tu és. Que o meu coração seja puro, reto, sincero diante de ti. Ensina-me a não fugir. Ensina-me a confiar quando tudo parece contrário. Ensina-me a permanecer quando todos desistem. Que a minha fé não seja circunstancial, mas firmada no teu caráter. Que a minha vida seja reflexo da tua justiça. Que o meu testemunho seja prova viva de que vale a pena confiar em ti. E que enquanto eu oro, o teu milagre já esteja em movimento, que portas se abram, que correntes se quebrem, que diagnósticos mudem, que relacionamentos sejam curados, que o medo dê lugar à coragem, que o caos dê lugar à paz. Porque onde o teu espírito está, há liberdade. E eu creio. Eu não vejo ainda, mas eu creio. Eu não entendo tudo, mas eu confio. Eu não fujo, eu me entrego. Recebe minha vida. Renova minha fé, aumenta minha sensibilidade espiritual, alinha meu coração com o teu, que eu jamais perca o desejo de estar na tua presença, que eu jamais troque a tua justiça por migalhas do mundo, que eu jamais desista do caminho da retidão. Eu quero te ver, Senhor, ver a tua face, sentir tua mão, andar na tua luz, todos os dias, até o fim. Em nome de Jesus, amém. Essa oração é o começo de um novo tempo na sua vida. Um tempo de estabilidade, mesmo em meio às tempestades. Um tempo de refúgio real em um mundo instável. Um tempo de justiça divina, mesmo quando os homens falham. Um tempo de visão espiritual, em um tempo de cegueira coletiva. Deus ouviu sua oração e algo já está mudando ao seu redor. Permaneça, confie, não fuja. O milagre já começou. Se essa oração falou com você, se o Espírito Santo tocou seu coração enquanto cada palavra era liberada, então não guarde isso só para você. Tem alguém agora precisando ouvir essa verdade. Alguém que está prestes a desistir. Alguém que só precisa de um clamor para voltar a confiar. Compartilhe este vídeo com pelo menos uma pessoa. Envie no grupo da família. Compartilhe no seu status. Seja um canal do agir de Deus na vida de alguém. E se você ainda não é inscrito neste canal, clique agora em inscrever-se. Aqui você encontra orações guiadas, devocionais bíblicos, mensagens inspiradas pela palavra e direcionamentos que fortalecem sua fé diariamente. Ative também o sininho para não perder nenhuma palavra que pode transformar sua vida. E agora, escreve aqui nos comentários: eu confio em Deus e não fujo. Escreve com fé, como um ato profético. Quando você comenta, você declara para o mundo espiritual que a sua confiança está firmada no Senhor. E ao comentar, você também inspira outras vidas que vão ler a sua fé em forma de palavras. Deus te abençoe. E lembre-se,
Quando tudo parecer abalar, confie, permaneça, ore, porque o justo verá a face de Deus.